Muito bem, boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso módulo da Impulso EAD, né? E vamos trabalhar hoje e continuar trabalhando sobre Jung, e nós abordaremos hoje os chamados tipos psicológicos, né? Que é um dos conteúdos mais conhecidos, né? De Carl Gustav Jung. Então nós vamos abordar esse tema, né? Tipos psicológicos. Nós já temos abordado aí um pouco da caminhada, né, de Jung. E Jung, ele, por um bom tempo, ele caminhou junto com Freud, mas depois, né, por questões aí de discordância de algumas temáticas freudianas, ele foi aos poucos aí se afastando de Freud. Eu creio que a mais famosa, né, das divisões, né, do motivo pelo qual Jung ele se afasta de Freud foi a ideia de que Freud ele tinha um pensamento monolítico com relação à libido, né, voltada puramente para a sexualidade. Jung já tinha uma outra percepção, ele vai abordar na outra vertente e, infelizmente, esses dois grandes teóricos não permaneceram juntos. Freud tinha uma esperança muito grande de que Jung seria aquele que o substituiria na caminhada aí da divulgação da psicanálise, porque Jung era um suíço, era um não-judeu, né? Até aquele momento tinham apenas judeus junto com ele, e o judeu sempre teve um preconceito, né? Um antissemitismo, e Freud apostou, digamos assim, muitas fichas em Jung. E Jung, ele foi presidente da chamada IPA, né? Falava sobre a psicanálise internacional por muitos anos, mas infelizmente, né, na década de 1912 aproximadamente, foi acontecendo o rompimento entre Freud e Jung. Então, Freud é tido como pai da psicanálise e Jung, ele é aí o pai da psicologia analítica. Hoje, geralmente, quando você conversa com um junguiano, ele não gosta muito de dizer que Jung foi um psicanalista, né? Que teve a psicanálise, apesar de ele ter escrito aí um livro sobre psicanálise. Mas eles pegam essa linha mais aí da ideia daquele que fez criador da psicologia analítica, né? Boa noite, Silvana, e boa noite, Jaciane. Sejam bem-vindas e vamos aqui continuar a nossa aula. Vamos lá então. Bom, tentar caracterizar a personalidade humana é mais antigo do que nós imaginamos. Para você ter uma ideia, na medicina antiga, eles caracterizaram a personalidade humana pelos chamados fluidos corporais. O principal expoente deste pensamento foi Hipócrates, onde até hoje os alunos fazem o juramento de Hipócrates, né? Que é muito conhecido, o pai da medicina, juntamente com Galeno, que aprofundou e sistematizou a teoria, estabelecendo aí os 4 temperamentos: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo também. Boa noite, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Davi Romualdo, pastor, satisfação. Vamos lá então, né? Estou falando aqui que tentar caracterizar a personalidade humana é muito antigo, né? Então, Hipócrates foi aquele que primeiro tentou fazer isso. Para você ter uma ideia, foi no século IV antes de Cristo que ele propôs a teoria dos 4 humores, né? Corporais: sangue, fleuma, bilis amarelo e bilis negra. Estas influenciariam o temperamento e o comportamento humano. Galeno, no século II, ele estruturou assim. Ele colocou 4 temperamentos. O colérico estaria ligado à bilis amarela, que seriam pessoas impetuosas, enérgicas e passionais. O segundo é o melancólico, que seria ligado à bilis negra, que eram pessoas mais introspectivas, reflexivas e com tendências à tristeza. O terceiro temperamento seria o fleumático, ligado à fleuma, que eram pessoas calmas, pacíficas e racionais. E o quarto temperamento
era o temperamento sanguíneo, que estava ligado ao fluido do sangue. Pessoas alegres, otimistas e comunicativas. Até hoje, muitos psicólogos, eles trabalham muito esses quatro temperamentos, né? Ele caiu no senso comum, digamos assim, e o grande segredo desses temperamentos, né, justamente com suas peculiaridades, é o jogo dos opostos, né? Sempre a ambivalência, ela vai se completando, ou seja, o colérico geralmente pegando o melancólico, o fleumático se adaptando bem aí aos demais temperamentos, o sanguíneo com melancólico ou com fleumático. E nesse jogo, né, no jogo, por exemplo, emocional, né, sentimental, quando você vê uma pessoa que ela é sanguínea, por exemplo, ela vai se enamorar frequentemente de uma melancólica. Um fleumático, ele vai gostar de um colérico. E, obviamente, a explicação é clara. Aquilo que falta em um temperamento, ele se completa com uma outra pessoa. Melancólico, por exemplo, que ele não consegue expressar com muita facilidade os seus sentimentos, ele admira um sanguíneo que o faz. E automaticamente aquilo gera uma atração nele e ele então passa ali a se sentir atraído por aquela pessoa. Então perceba que a ideia dos temperamentos, né, de tentar definir a personalidade humana, ela é muito antiga. Quando nós vamos para outros teóricos, por exemplo, né, como você pega Freud, ou até mesmo Alfred Adler, que era um companheiro de Freud, né, por um certo período de tempo, eles também criaram as suas teorias sobre a personalidade. E eles disseram que a sua personalidade, que a minha personalidade, ela se forma a partir das nossas relações entre sujeito e objeto. Por exemplo, Alfred Adler, ele entendia a primazia do instinto do poder, da vontade do poder. Para ele, esse sujeito ele se constitui no seu contexto social, mas há um impulso, que é o impulso do poder, da dominação. É a ênfase no sujeito com o desejo de poder. E este procura e afirma a sua superioridade sobre os objetos. Já Freud, ele trabalha a primazia do instinto sexual e a ênfase é no objeto, que, segundo Freud, as suas características são de proveitos ou e prejudiciais ao desejo do sujeito. Ou seja, enquanto Adler ele tinha a primazia no sujeito, aquele que quer exercer uma certa influência sobre os demais, o poder, para Freud, a ênfase está no objeto, que vai se caracterizar então aí sobre o desejo do mesmo ou a aversão pelo mesmo. Freud ele vai trabalhar sobre neurose, iniciar, digamos assim, né? Alguns vão colocar Lacan, né, como esse estruturador dessas três, né? Neurose, psicose e a perversão. Então você percebe que os teóricos, ao analisarem o ser humano, a personalidade, o inconsciente, eles vão criando as suas teorias da personalidade. E Jung, ele também, ele vai desenvolver a sua teoria sobre a personalidade humana. Vamos dar uma lembrada no nosso quadro, né, do desenvolvimento do psiquismo do ser humano, que nós trouxemos na aula passada, só para dar uma aflorada na mente de cada um de nós com relação a Freud e agora Jung. Olha só, no nosso quadro aqui, Freud ele desenvolve, né, a estrutura do aparelho psíquico na sua primeira tópica. Lembra ali aqueles livros primeiros de Freud, a interpretação dos sonhos, os xistes e sua relação com o inconsciente, os atos falhos. Então, aquelas primeiras obras de Freud, ele vai abordar essa temática da primeira tópica. Ele fala sobre o consciente, que é o depósito de todas as sensações e experiências das quais estamos conscientes a todo momento, que corresponde ao significado comum cotidiano. Nós temos o pré-consciente, que é tudo que foi reprimido da consciência e se tornou e se torna consciente por um esforço.
né? Como se nós tivéssemos guardado o arquivo no HD e quando precisamos daquela informação, nós acessamos ela. E o inconsciente, que são instintos primitivos, os desejos que regem o nosso comportamento. Essa foi a primeira tópica freudiana. Ou seja, consciente, pré-consciente e inconsciente, eles tinham ali uma estrutura gramatical de substantivo. Na segunda tópica, eles terão uma estrutura gramatical de adjetivo, porque vai trabalhar sobre o id, ego e superego, por exemplo, um id totalmente inconsciente, um ego consciente e pré-consciente, um superego consciente e ora pré-consciente, e por que não dizer algumas vezes até inconsciente. Na segunda tópica, Freud então desenvolve essa nova estrutura topográfica. Primeiro o id, que trabalha o princípio do prazer. É o desejo, é o prazer a todo custo. Evita a dor e maximiza o prazer. É o que é chamado de processo primário. Satisfazer os impulsos primitivos. Esse é o id, totalmente inconsciente. Depois nós temos o ego, que é o princípio da realidade. Você vai lembrar que o sujeito ele se constitui a priori com o id. O ego ele vai se informando através do seu desenvolvimento, que vai ser ali o autoerotismo, narcisismo primário, narcisismo secundário, e depois o superego ali na frente, pós-complexo de Édipo. Então, o id é o primeiro, é o princípio do prazer. Mas ele se confronta a posteriori com o ego, que é o princípio da realidade. É o raciocínio, é o limitar os instintos do id, é o processo secundário, enquanto o id é o processo primário da constituição do indivíduo, o ego é o processo secundário, onde esse indivíduo vai percebendo-se não como todo-poderoso, mas como um diante de um outro. E depois nós temos o superego, que trabalha que é a consciência, que são comportamentos pelos quais a criança ela foi punida. É o ideal do ego, que são comportamentos morais pelos quais a pessoa deve lutar. O superego tem dois pilares de constituição. Primeiro, o da família, os princípios morais que a família ensina desde cedo para o infante. Ali, por exemplo, na fase anal, quando a mãe, ela fala, não faz isso aqui agora, não pode, coloca o piniquim, o que tem que ser feito? E depois, outro pilar do superego são as leis da sociedade, onde na fase da latência, essa criança ela vai se complementando, ela vai se formando, né, nesse superego dela, né, que teve ali um impulso do complexo de Édipo. Então, essa é a estrutura do aparelho psíquico freudiano. Aí nós vimos o aparelho psíquico junguiano, que também é tripartido, e ele trabalha primeiro a consciência, onde dentro da consciência nós temos o ego, que é o centro dessa consciência, que dentro dessa consciência, esse ego ele é chamado de complexo superior, né? Ou seja, é uma formação desses complexos. Nós temos dentro desse primeiro ponto, que é a consciência, a persona, que é um arquétipo de personalidade, conforme a máscara social assumida publicamente para se relacionar com outras pessoas. Ou seja, esse ego que se relaciona com o mundo externo, ele vai usar a persona, que é um arquétipo, para poder então se relacionar socialmente. Depois, abaixo ou mais ao centro, depende da figura que é usada, nós temos o inconsciente pessoal, que ele é formado, nesse inconsciente pessoal, pelos nossos complexos. Aquilo que nos constitui durante a vida, traumas, alegrias, relacionado a emoções, né? E ali vai formando
ali os nossos complexos. Dentro desse inconsciente pessoal, nós temos a sombra, que é um arquétipo mais poderoso e instintivo. Ele tem origem em desejos e memórias do indivíduo. Geralmente a sombra é esse lado obscuro, inconsciente do indivíduo. Nós temos ali dentro também a ânima e o ânimos, que é o lado feminino, a ânima da psique masculina, é o lado mais emocional, afetivo do homem, e o ânimos, que é o lado masculino da psique feminina, que é o lado mais racional da mulher. Lembrando que dentro do inconsciente pessoal, você lembra daquelas figuras que nós mostramos, nós temos os complexos. Tem um monte de C, letrinha C, tem um monte de Czinhos ali dentro desse inconsciente pessoal, que são os complexos representantes de forte valor emocional, traumas, conflitos morais, gozo, alegria, que constituem esses complexos. E lá, mais ao fundo, ou mais embaixo, ou ao centro de tudo, nós temos o que Jung chama de inconsciente coletivo, que é, para Jung, o centro da psique, da personalidade vital, que representa o consciente e o inconsciente. É dentro do inconsciente coletivo que se encontram os arquétipos, que são tendências, né, que são padrões, que são aí uma herança genética, uma herança histórica herdada, constituída ao longo de milhares de anos pelos nossos ancestrais. Algo parecido com isso na teoria freudiana é o que nós chamamos de transgeracionalidade. Porque esse indivíduo, quando nasce, que agora vai constituir o seu ego, ele também tem ali o resquício, o resumo dos padrões daquela família, que passarão para ele essas informações também. Jung, ele traz essa inovação do inconsciente coletivo, né? Baseado naquilo que ele fez, as suas viagens pelo mundo, conhecendo várias culturas em vários continentes, e ele percebeu que havia um padrão comum repetido em todas essas culturas. A esses padrões, ele deu o nome de arquétipos, que significa, vem da palavra grega arche, que é começo, início, primitivo, e o tipo, né? Até citamos um exemplo bíblico que nós temos que há muitos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Não é verdade? Moisés é um tipo libertador de Cristo, Davi é um tipo real de Cristo, o Cordeiro sacrificado é um tipo expiatório de Cristo. Então esses tipos, eles serviram para ficar na mente do povo até que o arquétipo chegou, que é Cristo Jesus. Então Cristo, ele é o arquétipo, ele é o pleno de tudo aquilo que foi tipificado durante a história. Então Jung, ele tem essa ideia de que há dentro do consciente coletivo uma estrutura arquetípica, que é uma base que é passada de geração para geração, e esta também faz parte do nosso inconsciente. Lembrando que dentro do inconsciente coletivo, nós temos os arquétipos, mas os nossos complexos, no núcleo deles, estão os arquétipos. Ou seja, quando há um trauma, né, quando há um conflito moral, aquele arquétipo que estava em forma de semente, ele eclode e automaticamente ele vai fluir dentro da nossa vida. Por exemplo, da grande mãe, né? Aquela figura que protege, que cuida, né? Que é passado para nós como filhos e depois perpassa para a quem for mãe, vai ter esse mesmo padrão que eclode no momento emocional. Essa seria a ideia que Jung traz para nós aí nessa constituição do aparelho psíquico. Nós mostramos na aula passada também, né, esse aquário, né, que é um bojo de toda a estrutura do aparelho psíquico junguiano, a colaboração aqui de Lenete Lima. Muito obrigado pelo desenho posto, né? E
nós temos aqui essas camadas. Vamos pegar pelas cores primeiro. Na parte de cima, nós temos a estrutura da personalidade, que nós já falamos, que é o ego, a parte da consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Dentro dessa área da consciência do ego, nós temos duas atitudes. Nós chamamos elas de extrovertida e introvertida. Nós temos quatro funções. Elas estão aqui embaixo: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Dentro do inconsciente pessoal, nós temos os complexos. Dentro do inconsciente coletivo, nós temos os arquétipos, aqui alguns modelos, né? Persona, ânima, ânimos, a grande mãe, o sábio, o herói, a sombra e o self, como aquele que pendula, né? Que é o principal de todos esses arquétipos. Nós temos aqui nas cores azul, né? As funções psicológicas, que é o que vamos trabalhar um pouco hoje, onde nós temos as funções racionais, que tem uma ligação direta com o objeto, que é o pensamento e sentimento, e nós temos as funções irracionais, que é a sensação e intuição, que não tem uma relação direta com o objeto. Ela funciona como se fosse automático, né? E nessa parte rosa, ou perlê, nós temos aí então os tipos psicológicos, que é uma posição ou uma atitude introvertida, ou uma posição e uma atitude extrovertida, tá bom? Então vamos caminhar um pouco hoje nessa parte aí, azul e rosa, que nós abordaremos os tipos psicológicos, tá bom? Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colaboração de vocês com relação a esse conteúdo? Lembrando que nós estamos dando uma relembrada, né, para poder sedimentar para o que virá agora. Tudo Professor, tranquilo. em relação aí às funções, eu não sei se vai abordar isso um pouco mais adiante, Ah, mas aí eu só fiquei pensando aqui nas funções racionais. Geralmente, pensamento e sentimento dá a impressão assim que é meio contraditório, não sei. Assim, isso. são olhando para lados opostos, assim, não sei. Isso, elas são opostas, mas nós vamos ver que elas têm uma conexão com o objeto, essa é a ideia, né? Eu vou explicar mais à frente o que que significa. E Ok. essa conexão com o objeto, aquilo que me traz uma reação, é que vai colocá-la nesse campo racional. Eu vou tentar explicar um pouco quando for, nós vamos destrinchar cada uma delas daqui um pouquinho. Mas Tá bom. é uma boa observação, por quê? Porque elas são ambivalentes mesmo. E essa ambivalência, ela é proposital. Ela é proposital. Luiz, você queria falar, Luiz? Não, não, só falando que tá ok, tá ótimo. Pode Ah, não, prosseguir. beleza, então. Então vamos caminhar. Como é que tá aí, Jaciane, Jussiara, Silvana? Tranquilo para vocês? Dá um feedback para a gente aí, por favor. Tranquilo. Ok. Tranquilo. Ótima aula, viu? Aprendendo bastante. Então vamos continuar então. Vamos lá então. Nós vamos entrar então nos tipos psicológicos, né? Para que possamos então entender como é que Jung ele pensou essa estrutura da personalidade. Então vamos lá. Bom, ele vai começar dizendo que existem duas atitudes: a extroversão e a introversão. E Jung ele disse que todos nós temos as duas atitudes, a extroversão e a introversão. O fato é que, por motivos variados, pela nossa singularidade, contexto cultural, social, religioso, a qual nós somos formados, nós desenvolveremos mais uma destas duas atitudes. Ou nós seremos mais extrovertidos, ou nós seremos mais introvertidos. A atitude é aquilo que motiva a pessoa, é aquilo que a energiza, é aquilo que a faz sentir bem. Então vamos perceber alguns pontos importantes aqui. Em primeiro lugar, a extroversão, que é a mesma ideia de versado para fora, né? Voltado para fora.
Então, o extrovertido é aquele que, segundo os desenhos do nosso de lado aqui, que você está vendo, né? É aquele que ele se energiza com aquilo que está fora dele. O foco de atenção do extrovertido está voltado para o mundo exterior. O extrovertido se energiza mais com o mundo externo, com as pessoas ao seu redor, a busca por conhecer lugares. O extrovertido, ele é mais ousado e ele é mais impulsivo. O extrovertido é aquele que conversa mais, é aquele que gosta de estar com gente, que gosta de festa, gosta de estar com os amigos, ele tem um gozo, né, um prazer em estar com pessoas, e aquilo traz muita satisfação para ele. A angústia do extrovertido é ficar só. Ele não aguenta se haver consigo mesmo. Então ele se energiza com o mundo, com aquilo que está ao seu redor fora dele. Essa é a ideia, né? Se você percebe algumas culturas, elas seguem certa tendência, não é mesmo? Por exemplo, o Brasil, a cultura brasileira. Você percebe uma atitude mais extrovertida em sua forma de ser. Se você vai para uma Europa, você pega, por exemplo, alguns países como, por exemplo, o Japão, né? Altamente introspectivo, introvertido. Então a gente percebe isso. O latino, ele é mais sanguíneo, ele é mais extrovertido, então ele tem um padrão, ele segue por influência, obviamente, né? Exemplo, uma pessoa extrovertida, ela gosta de trabalhar em ambientes com mais pessoas, ambientes mais abertos, com uma visão mais panorâmica das coisas. Se você pega, por exemplo, um extrovertido e coloca ele num almoxerifado, num cômodozinho lá no fundo da empresa, aquilo causa depressão para ele, angústia para ele. Por quê? Ele tem que estar na linha de frente, no balcão, na comunicação, na relação interpessoal. Isso traz alegria, traz gozo para a pessoa que tem atitude extrovertida. Bom, ao oposto dela, nós temos então a introversão, que é aquele que é versado para dentro. O foco de atenção está voltado para um mundo interno. O introvertido, ele se energiza mais com o mundo interno, com o seu próprio mundo interior. A sua postura é mais hesitante, voltado para o mundo das ideias. Então, olha que interessante, né? Enquanto extrovertido e aquele que se energiza com gente, com viagens, com ambientes diferenciados, o introvertido é aquele que se energia mais com o seu mundo interior, com o seu próprio eu, com as suas próprias confabulações, com as suas ideias. Nas culturas europeias e orientais, por exemplo, você percebe uma atitude mais introvertida em sua forma de ser. É o vizinho que tem poucas palavras, é o colega de trabalho que fala apenas o necessário, é aquela cultura mais sistemática, né, de não revelar muito coisas de si. Pegamos, por exemplo, uma pessoa introvertida que gosta de trabalhar em ambiente com menos pessoas, ambientes mais intimistas, que provoquem o desenvolvimento das ideias. É aquele funcionário que gosta, por exemplo, de estar numa sala fechada, só ele e o computador, né? É aquele que gosta de estar no almoxerifado, de pouca conversa, com poucas pessoas para se relacionar. Então, o introvertido, ele gosta mais de estar consigo mesmo. Ele sai pouco, não gosta de festa. Na sexta-feira, ele bota um pijama, faz aí uma pipoca, acessa a Netflix e aquilo para ele está ótimo, né? Enquanto que o extrovertido tem que sair para balada para poder ver o que está acontecendo no mundo, né? Para poder fazer todas essas coisas. Então, olha como são bem diferentes, né? Então, Jung categoriza o indivíduo tendo duas divisões: a extroversão e a introversão. Para Jung, nós temos as duas atitudes. Obviamente, uma delas
ela vai ter mais predominância, ou terá predominância sobre a outra. Ao longo do desenvolvimento do indivíduo, este tenderá uma atitude mais extrovertida ou uma atitude mais introvertida. A partir de algumas características se perceberá o que predomina nessa pessoa. Não se deve, obviamente, demonizar nenhuma dessas atitudes. Antes, precisamos ter um olhar mais consciente das atitudes predominantes em nossa psique. Geralmente, quando você tem ambiente com muitas pessoas e chega, por exemplo, um extrovertido. O extrovertido chega brincando, cumprimentando todo mundo, fazendo piada. Aí naquele grupo lá tem o introvertido. O introvertido pensa assim: não, mas que cara sidão, cara gosta de aparecer, gosta de falar alto, dar opinião sobre tudo. Não, mas que cara chato. Às vezes o introvertido ele pode ter essa tendência, né, de demonizar a outra atitude. E da mesma forma, por exemplo, o extrovertido. De repente o extrovertido fala para alguém que é introvertido: fala alguma coisa. Você fica, não fala nada, não fala o que você sente. Você está aí planejando alguma coisa, para de ser fingido. Então, tomemos muito cuidado. Para quê? Para que nós não venhamos a demonizar a outra atitude. Por quê? Essa atitude, ela constitui esse indivíduo. E há uma predominância dessa pessoa, ou extrovertida ou introvertida. Uma pessoa extrovertida perceberá a sua atitude iluminada, consciente de extroversão. Essa atitude desse indivíduo, ela não está oculta, ela não é sombreada, mas ela é muito clara para ele. Mas há uma contrapartida, há um oposto, a sua atitude inconsciente, que é a sombra introvertida. Por mais que ele seja extrovertido, há também uma atitude introvertida na sua vida. Só que ela está sob uma sombra. E, obviamente, no nosso amadurecimento, na busca do nosso self, do nosso autoconhecimento, essa sombra ela precisa desanuviar para que essa parte introspectiva também comece a aparecer, a se manifestar. É preciso, então, ter o incômodo e a complementaridade. Então, ou seja, eu não posso me acomodar na atitude predominante. Por quê? Porque há uma outra parte da atitude, que é o oposto. Se é extrovertido, tem a introversão. Se é introvertido, tem a extroversão. Fala assim: não, eu estou muito bem no dia que eu estou, eu gosto de ser extrovertido mesmo, não gosto de ficar sozinho com ninguém. Você se torna uma pessoa incompleta, falta algo em você. E o introvertido que fala: não, eu estou muito bem comigo mesmo, né? Não quero saber de ninguém, eu gosto de ir para uma biblioteca e ficar lá 10 horas lendo, pesquisando, não me faz falta. Também não pode. Por quê? Porque demonstra uma falta. E essa pessoa precisa buscar desanuviar, desvendar essa nuvem para poder chegar ao pleroma, à plenitude, ao self que nós precisamos sempre buscar constantemente na nossa vida. Por exemplo, Jung dá um exemplo na sua obra, no livro 6, sobre tipos psicológicos. Ele fala o seguinte, ele conta a história, um exemplo, né, uma ilustração, que dois rapazes caminham pelo campo e chegam ao castelo. A um castelo. Ambos gostariam de vê-lo por dentro. O introvertido diz assim: gostaria de saber como é por dentro. O extrovertido, por sua vez, diz: vamos entrar. Percebeu? O introvertido gostaria. O extrovertido já entra. O introvertido detém. Talvez seja proibida a entrada.
imaginando vagamente uma série de problemas, como, por exemplo, guardas que impediriam a entrada, multas por adentrar num local que não é deles, cachorros bravos, etc. O extrovertido não está nem aí, não se preocupa, imaginando velhos porteiros afáveis, castelhanos hospitaleiros e possíveis aventuras românticas até. Para ele é uma aventura. Enquanto que o introvertido ele vai imaginar barreiras para continuar, o extrovertido ele se aventura a ter até mesmo gozo por aquela experiência. Porém, ao entrar, percebem que o castelo foi reformado, possuindo apenas poucas salas, com uma coleção de manuscritos antigos. Por acaso, esta é a paixão do introvertido. Imediatamente, absolve-se na contemplação dos manuscritos, entusiasma-se pelas informações, ama aquele ambiente, porque é peculiar a sua atitude introvertida. Enquanto isso, a animação do extrovertido só diminui. Nada de porteiros afáveis, nada de uma hospitalidade, nada de uma aventura romântica. Os manuscritos cheiram uma biblioteca, o que ele associa com estudos e exames, algo chato para ele, algo que é para ele uma ameaça. Então, através dessa ilustração, Jung, ele propõe para nós como que cada atitude ela reage diante da realidade do mundo e dos objetos que o circundam. Dependendo da atitude que eu estou, primordial, uma atitude extrovertida ou uma atitude introvertida, eu estarei reagindo de forma afável ou com repugnância diante daquela situação. O que Jung conclui, então? Por influência do objeto, apareceu uma extroversão inferior no introvertido, ao passo que uma introversão inferior substitui a atitude social do extrovertido. Você percebeu que tudo tem relação com o objeto? É a nossa relação com o outro, é a nossa relação com o mundo externo que nos circunda. Quando o introvertido, ele percebeu aquele ambiente com manuscritos, algo mais intimista, houve uma certa extroversão, houve um certo gozo, um gostar daquela situação. Ou seja, a sua atitude inferior, ela aflora. Automaticamente, quando o extrovertido, ele vê aquele ambiente, aqueles manuscritos que lembravam a biblioteca, que lembravam os exames, estudo, aflorou uma atitude introvertida sobre esse extrovertido. Ou seja, ele se decepcionou e ele então se fecha diante daquela situação. A atitude superior, que está na luz, é clara como cristal, quer extroversão, quer introversão. Mas há a atitude inferior, que está na sombra. Lembra daquela estrutura do psiquismo junguiano? Que a sombra ela está no inconsciente pessoal. A sombra não está na consciência. O que está na consciência é a persona. E o que está no inconsciente, um dos elementos que ali está, é a sombra. Para que haja uma compreensão plena do nosso self, é preciso então o quê? Buscar o equilíbrio destas partes ambivalentes. O grande problema, né? O grande trauma, digamos assim, nós o chamaríamos de unilateralidade. A grande bênção seria o equilíbrio da ambivalência. Então, por exemplo, aqui no ponto 3, né, 1.3, quando falamos sobre uma unilateralidade, ninguém é totalmente extrovertido, nem totalmente introvertido. Como disse Jung, né? Se existisse uma pessoa assim, ela estaria onde? Em um manicômio. Manicômio. Eu lembro muitas vezes quando, por exemplo, pastoreando, até em Frutal, Romualdo,
quando eu estava lá preparando o estudo bíblico ou o sermão, né, e alguma coisa, algum trabalho de acadêmico, né, ficava ali horas, né, sentado no computador, diante de livros, estudando. Aí eu falava assim: nossa, chega, não estou aguentando mais. Deixa eu fazer algumas visitas. Então, o que que eu fazia? Eu parava aquele momento e eu precisava ver gente, precisava conversar com pessoas, orar com pessoas, ouvir a demanda das pessoas. Por quê? Ninguém é totalmente extrovertido. Ninguém é totalmente introvertido. Se isso acontecer, há um trauma psíquico grandioso ali. E é por isso que a clínica, ela se faz necessária. Por quê? Precisamos equilibrar as ambivalências. Os extremos são perigosos sempre. Temos que buscar esse equilíbrio. É por isso que Jung falou que se tem alguém totalmente extrovertido ou totalmente introvertido, ele deveria estar aonde? Em um manicômio. Em um manicômio. Até aqui, como é que estamos? Está compreensível? Dá um feedback para nós aí, por favor. Beleza. Luiz Henrique, me dá um exemplo aí, Luiz Henrique, se você já percebeu isso em alguém, né? Talvez no atendimento clínico, até mesmo no seu dia a dia como advogado, você já percebeu essa unilateralidade em algumas pessoas? Você consegue lembrar alguma coisa? Não, Alguém acho que era que extremamente extrovertida ou alguém extremamente introvertida? Às vezes aquele parente nosso, né? Introvertido demais, adolescente. é interessante, né? A pessoa, geralmente, quando ela é extrovertida demais, parece que ela esconde um lado melancólico dela, né? Exatamente, né? Há alguma coisa que ela esconde, não é verdade? É. Davi Então, é, Romualdo, você queria falar, Davi Romualdo? Não, tá bem claro aí. Eu lembrei, eu fui numa viagem agora no primeiro semestre e nós fomos com um grupo. Então, isso se evidencia assim de uma maneira bem clara, porque num grupo sempre tem aquele assim que nessa extroversão, né, ele acaba extrapolando ali assim, parece que ele quer, É, né? E por outro lado, ali também é perceptível ali pessoas assim que ficam ali mais na dela ali, né? Participam, mas são mais tranquilas assim. Então isso é mais muito bom. sistemáticas, né? É, Bem sisudas, né? exato, exato. ô, professor, Ah, daí vem aquela frase que é o seguinte: jamais queira despertar a ira de um calmo. é verdade, porque na verdade a raiva ela é inerente a nós, né? Ela está lá É, dentro do id, né? Ela tem que ser descarregada de forma saudável, sublimada de forma saudável, né? Se às esse vezes o calmo cara não consegue sublimar, não consegue buscar equilíbrio, o que é que vai acontecer? Uma hora o negócio vai entrar explode. em erupção. É o incrível Hulk. Exatamente, exatamente. Jaciane, quer falar alguma coisa para nós aí, Jaciane? Ou a Silvana, ou a Bárbara. Como é que estamos aí, as meninas? Oi, Jaciane aqui. Pode falar, Bem Jaciane. interessante sobre essa questão mesmo. Eu tenho uma filha de 18 anos, né? E ela sempre fala que ela é bem introvertida. E a gente vê sobre em questão dos relacionamentos dela, das amizades, ela fala, mãe, eu sou muito assim. Então, é importante a gente ver o equilíbrio, né? Que ninguém pode ser Isso, 100% assim. Isso é que é interessante. exatamente. Exatamente, né? A gente vê muito isso acontecer muito em adolescente, né? Eles são muito introspectivos, né? Muito introvertidos. E nós o que temos que desafiá-los. Eu tenho uma membro da igreja, uma jovem, né? Extremamente introvertida. Eu tenho tentado conversar com ela, né? Para poder despertar a extroversão nela, para poder ela ser mais comunicativa. Por quê? Essa pessoa extrovertida está dentro dela. Só que ela está na sombra. Então, a clínica ajuda a quê? Ajuda nós trazermos essa pessoa à luz para a claridade. Porque essa parte, essa atitude mais inferior, ela está ainda na sombra, mas ela precisa
sair para a luz, para a consciência. Isso ajuda muito o indivíduo a viver nesse equilíbrio que todos nós precisamos. Essa é a ideia, ok? Então, olha só. Quando falamos então nessas atitudes, é importante nos alertar quanto ao perigo daquilo que Jung já falou, da unilateralidade. Ou seja, imagina você um extrovertido unilateral, alto grau de egoísmo, centralizador, pouco contato com o seu mundo interior e, por consequência, pensa muito pouco antes de fazer. Então, o introvertido tem um aspecto mais sanguíneo, ele é o sidão, ele que fala mesmo, ele brinca mesmo, ele é mais impulsivo, né? Mas como o Henrique nos lembrou, o que ele está escondendo? Por que ele foge do seu mundo interior? Por que ele não ele não vai se haver com o seu eu? O que está acontecendo ali? Então, esse perigo da extroversão unilateral, ela gera isso, uma fuga. Ele está fugindo de algo. E se ele está fugindo de algo, ele está ainda na sombra e ele não tem o seu self completamente descortinado. Da mesma forma, um introvertido unilateral, ele pode afastar-se do convívio social, ele fica muito ensimesmado e ele não consegue se relacionar bem com o mundo que está ao seu derredor. Pode acontecer isso. Alguém muito ensimesmado, alguém muito quieto, que não sabe expressar os seus sentimentos, numa hora de uma grande pressão, ele explode, causando danos a ele, a quem está perto dele. Por quê? Ele não sublima, ele não consegue se haver bem com seus objetos externos. Então, isso é um problema. Então, a unilateralidade nas atitudes, quer extrovertida, quer introvertida, ela não é saudável. Não é saudável. Todo excesso denuncia uma falta, um adoecimento psíquico. Assim, o objetivo é buscar o self para o equilíbrio dessas atitudes. E onde é que está o self na estrutura do aparelho psíquico junguiano? O self está lá no inconsciente coletivo, está lá no fundo, nessa intermediação do pessoal com o coletivo. Está ali camuflado pela sombra, pelo ânimos, pela ânima, que tudo tem que aflorar arquetipicamente para poder, então, a gente conhecer plenamente quem nós somos, ok? Então, fico alerta, cuidado com a atitude unilateral. Ela evidencia uma falta, ela evidencia um adoecimento psíquico. Bom, se extrovertido demais é um problema, introvertido demais é um outro problema, qual é o ideal? Nós chamamos então, Jung chama de ambivertidos. Então essa é a palavra, o termo que é usado. Ou seja, o ideal é sermos ambivertidos. O que significa isso? Introvertidos e extrovertidos são os dois extremos da escala e que todos nós estamos em algum lugar dela. Então, imagina você uma régua, que ali com aquele ponteiro, né? Ora, nós estamos no extremo da régua, ora estamos no extremo da outra, ou ora estamos ali no meio, no equilíbrio. Contudo, quando o nosso perfil está posicionado próximo ao meio da escala, nós somos chamados de ambivertidos. Ou seja, nós estamos aí nessas extroversões ou introversões em equilíbrio. O ambivertido é aquele que possui um equilíbrio entre as personalidades e apresenta características de ambas. Características de ambas. Ele é introvertido, talvez um superior invertido, e ele também é extrovertido, um pouco mais inferior, e vice-versa. A personalidade ambivertida, ela gosta de estar em grupos e se socializando, mas não por muito tempo.
pois pode começar a se sentir drenada. O que ela faz? Ela fica um tempo com pessoas, ela se relaciona com pessoas, ela conversa com pessoas, mas ela também precisa do seu tempo de solitude, o seu tempo de introversão. O mesmo acontece quando permanece sozinho em excesso, né? O exemplo que eu dei, de eu ficar o tempo todo ali só no computador, lendo livro, fala, chega, eu preciso sair e ver gente, né? Eu preciso conversar com pessoas. O ambivertido, ele aprecia estar sozinho com seus próprios pensamentos, mas irá se cansar se for um longo período. Ele gosta do seu tempo sozinho, mas ele gosta também de estar com pessoas, conversando, compartilhando ideias, pedindo um feedback dessas pessoas. Ambivertidos, desculpa, ambivertidos, opa, engasguei aqui. Ambivertidos se recarregam intercalando curtos períodos de tempo a sós e curtos períodos de tempo em troca com outras pessoas. Esse é o equilíbrio que nós precisamos. Vamos imaginar que alguém vai na clínica para conversar com a gente. Ele fala: olha, eu sou uma pessoa introvertida, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, eu não gosto de viajar, eu sou muito quietão na minha casa, eu gosto disso, mas eu sinto que está me fazendo mal. E de fato está, porque há um adoecimento psíquico aí, né? Então você vai o quê? Tentar conduzir essa pessoa, né, a um equilíbrio dessas ambivalências. Ou seja, conduzir essa pessoa a procurar o equilíbrio desta régua. Olha, você vai estimulá-lo a se relacionar com outras pessoas, você vai estimulá-lo a ele estar saindo mais, passeando mais. Isso é uma sugestão, uma orientação na ajuda. Nós, como freudianos, vamos tentar descobrir o que aconteceu no passado. Nós sabemos disso. Mas, né, no final da análise, nós vamos dar essas sugestões para que ele converse com outras pessoas, para que ele possa sair mais, para que ele possa se esforçar. Ah, mas eu não gosto muito. Tudo bem, mas se esforce, se exercite nessa prática. Isso pode te ajudar. Então essa seria a ideia, né? Essa personalidade, ela ambivertida, ela vai conseguir equilibrar esses polos, né? Então ele vai ser uma pessoa extremamente extrovertida, por exemplo, alegre, comunicativa, brincalhão, gosta de estar no meio de gente, sai para festa, mas ele precisa de um tempo de solitude, onde ele vai estar ali talvez numa caminhada solitária, ele vai estar ali numa reflexão de um livro, num momento de, não solidão, mas solitude. É o prazer de estar consigo. O introvertido fará a mesma coisa. Mesmo tendo ele um prazer muito grande de estar só, lendo, não saindo, ele vai procurar então sair, conversar com outras pessoas, olhar o mundo ao seu derredor. Isso vai proporcionar para ele aí uma satisfação, né, por também estar com outras pessoas. Temos aqui essa régua, né, que nós colocamos aqui para fazer essa escala, né, contínua de personalidade ambivertida, né? Então, olha só, não sei se você consegue ler as letrinhas menores. De um polo temos o introvertido, no outro polo nós temos o extrovertido. Se você pega aqui na parte mais azul, escuro para clareando, o que está escrito? Com 50% das funções introvertidas. Opa, aqui eu já estou caminhando para um equilíbrio. Eu sou introvertido, mas eu estou apenas com 50%. Outro 50% vai estar lá com a função extrovertida. Aqui do azul caminhando para o verde e amarelando, nós temos aí com 25% de funções introvertidas. Eu estou com a função introvertida, né, com a atitude introvertida, mas agora eu estou procurando esse equilíbrio, tirar a minha extroversão da sombra
procurando essa maturidade. O centro é o equilíbrio, é o ambivertido, que consegue trabalhar com a extroversão e a introversão ao mesmo tempo. E depois, do outro lado da régua, nós temos o extrovertido, na parte mais avermelhada, clareando, né, um pouco mais, com 50% das funções extrovertidas, e depois no amarelo, com 25% das funções extrovertidas. Fuja dos polos. Isso evidencia um adoecimento psíquico. Você pode ter uma atitude superior. Você pode gostar mais de, mas procure, se force a ter aí contato, né, com a outra atitude. Por exemplo, eu me considero alguém com atitude mais forte de introversão. Mas eu sou pastor, por exemplo, tenho que me comunicar, eu sou professor, como que eu posso ficar na introversão? Preciso me comunicar. Então, eu desenvolvo a extroversão, que é a comunicação. Mas depois de um certo tempo, aquilo me cansa, o que eu faço? Eu volto para a minha base de conforto, que é a introversão. Mas eu preciso caminhar nessa ambivalência, procurando essa ambiversão, para poder trazer um equilíbrio para a minha vida. De repente alguém é extrovertido, mas ele precisa agora procurar também tirar da sombra a sua introversão. Ou seja, ele precisa de tempo de ficar mais calado, de ouvir mais, de receber um feedback e assimilar aquele feedback, ter um tempo consigo mesmo para poder se conhecer melhor. Fazendo isso, esse extrovertido, ele vai procurar o centro da régua sendo então um ambivertido, ok? Tudo bem por aqui? Até aqui? Eli Pereira, seja bem-vindo, boa noite. Né? Boa noite. Alguma colaboração a mais de vocês até esse ponto? Fique à vontade. Tudo bem por aqui, professor. Ok? Os demais colegas aí, tudo tranquilo? Tudo ok. Ok. Nós vamos dar aquela paradinha nossa de 5 minutinhos, beber uma água, ir no banheiro, porque daqui um pouco, no próximo slide, nós já vamos entrar então nas chamadas 4 funções. Até agora, guardava na sua mente. Jung dividiu a personalidade em 2 atitudes. Atitude extrovertida e atitude introvertida. Agora ele vai trazer uma outra divisão. Muito bem, nós vamos voltando aqui na nossa aula, dando aquela lembrada básica, né, que Jung ele vai trabalhar agora essas 2 atitudes, né, dentro daí da personalidade do ser humano. Ele vai entender que temos a atitude extrovertida e a atitude introvertida. Nós temos, na verdade, as 2 em nós, mas uma sempre ela é superior e a outra é inferior. Ele alerta quanto ao perigo da unilateralidade dessas atitudes, e porque quando isso se manifesta, geralmente evidencia um adoecimento psíquico, uma falta. E então, dentro da clínica, né, o grande desafio é que esse indivíduo, que esse sujeito, ele possa chegar então a um equilíbrio dessas 2 atitudes, que foi chamado aqui de ambivertidos. Ou seja, eu terei ali, no meio dessa ambivalência, uma aproximação de equilíbrio para que possa, então, aí termos uma saúde, né, psíquica melhor, tá bom? Só que agora, Jung, ele vai trazer mais 4 desdobramentos dessas atitudes. Primeiramente, as 2 atitudes, extroversão e introversão, é a sua relação com o seu objeto, com o mundo exterior, e agora, então, ele vai trabalhar sobre as 4 funções. Bom, após a conceituação das 2 atitudes básicas, que é extroversão e introversão, Jung explica agora a enorme diferença entre as pessoas de um mesmo grupo, seja extrovertido ou seja introvertido. O que ele percebeu? Que mesmo dentro de um grupo de extrovertidos, havia diferenças. Mesmo dentro de um grupo de introvertidos,
também havia diferenças na personalidade destas pessoas. Essas diferenças, né, se deve à função psíquica usada preferencialmente pela pessoa para se relacionar com o mundo externo ou com o mundo interno. Ou seja, como as pessoas percebem o mundo ao seu redor. As funções psíquicas formuladas por Jung são 4: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Então, Jung percebeu que num grupo de extrovertidos, apenas extrovertidos, ele percebeu que havia diferenças entre essas pessoas. E essas diferenças se davam pela forma como essas pessoas se relacionavam com o mundo externo, com o mundo ao seu redor, e o mundo interno também delas. Ele percebeu que haviam 4 funções relacionais que essas pessoas desenvolviam diante de um mundo interno e externo que estava ao seu redor. Elas são funções ambivalentes, que vão ter uma função superior e uma função inferior, mas também elas podem ser articuladas as 4 dentro do nosso psiquismo. Ou seja, também possuímos todas elas, onde elas terão a função primária, secundária, terciária, quartiária, se assim puder ser colocado, ou apenas a terciária. Então ele vai mostrar que há uma articulação dessas funções, ou seja, um modo como eu enxergo e reajo ao mundo ao meu redor. Então nós vamos trabalhar então cada uma delas, né? Daqui um pouquinho vamos responder a pergunta do Romualdo, né, que fez no começo da aula, que vai responder aquilo que ele perguntou. Bom, a primeira função, que é a função pensamento. A função que esclarece o que são objetos, julga o objeto, classifica o objeto, discrimina o objeto, uma coisa da outra. Então, pensamento, ou pessoas que têm essa função pensamento, elas são pessoas que tomam decisões baseadas na lógica. São mais objetivas, críticas e tomam decisões em princípios. São mais firmes e justas. É preciso excluir o valor afetivo que o objeto possa ter para a pessoa. Ela se aquilo atrai ou não. Então, a pessoa que tem a função pensamento, ela não olha para o objeto com uma relação de sentimentos. Pelo contrário, ela julga friamente a situação com relação àquele objeto. Por ter um pensamento mais lógico, tais pessoas ferem outras por falta de sensibilidade. Vamos imaginar que nós temos uma pessoa que é extrovertida, ou seja, ela fala mais, e ela é pensamento. Essa pessoa, geralmente ela fere as outras pessoas com mais facilidade. Por quê? Porque o que é, o que é, o que não é, o que não é. Ela trabalha com lógica, ela trabalha com objeto. Aquele objeto para ela não tem valor sentimental. É uma relação fria, justa, sim, porém fria com o objeto. Lembra, tem um personagem que eu gosto muito dele, do Luiz Fernando Guimarães, que tinha que ele fazia um personagem que era o super sincero, né? Então, o super sincero, ele falava na cara o que ele achava e, obviamente, né, por não ter a persona, que é a máscara social, o que acontecia? Ele feria as pessoas, ele criava ali um ambiente meio desagradável, né, diante das pessoas, né? Por exemplo, aquela pergunta fatídica que a mulher da gente pergunta: ficou bonito, né? Ou o que você achou desse corte de cabelo, né? Se você é um extrovertido e que tem a função pensamento, o que vai acontecer? Se você não gostou, você vai falar na cara e automaticamente vai acontecer aquele climão, né?
você não me ama mais, você é insensível, grosso, né? E cria um clima pesado dentro do casamento, não é verdade? Se você já tem uma outra função, vamos trabalhar um pouco daqui, um pouco sobre ela, há uma certa sensibilidade, uma certa empatia para com o objeto de relacionamento. Então, o caboclo ele é extrovertido, ele tem a função pensamento, é pancada na canela. Ele é sincero, justo, ele é justo, mas é sincero demais e pode então ferir ali a outra pessoa, tá certo? Pessoas que tomam, aliás, o sentimento, né? Tivemos o pensamento, o oposto dele é o sentimento, viu, Romualdo? Imagine que há um círculo, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico, né? Onde o pensamento, ele tem uma função superior. Automaticamente o sentimento será uma função superior. Mas se você gira essa roda e coloca o sentimento como uma função superior, automaticamente o pensamento será uma função inferior, ok? Então o que é o sentimento? Pessoas que tomam decisões baseadas nos valores internos. Quando vai tomar decisões, essa pessoa, ela leva em consideração valores pessoais, mas subjetivos. A sua lógica é a lógica do coração. Vamos imaginar que tem um acampamento de adolescentes da igreja. E a ordem é: quem chegar para o café da manhã, depois das 9 horas, não toma café. E o pastor fala brabo. O que vai acontecer? O filho dele chega às 9h05, o desgramento do menino. O que esse pastor vai fazer? Como ele tem uma ligação afetuosa com o objeto de relacionamento ali naquela hora, geralmente o que ele faz? Ele vai abrir uma concessão, ele quebra a norma estabelecida para poder então tomar aquela decisão. Ou seja, quem trabalha com a função sentimento, ela leva em consideração não apenas a lógica, mas os valores pessoais, os valores subjetivos, a relação que ela tem com aquele objeto naquele momento. Então você percebe como que a função sentimento, ela trabalha mais com o coração do que com a lógica. Elas buscam mais a harmonia, são mais clementes, são mais compassivas. Fala assim, escuta, a lei é essa, né? Dura lex, sed lex, mas vamos dar um desconto para esse menino, conheça a mãe dele, é o meu filho, é o meu afilhado. Então nós tentamos negociar pelo coração. Quem tem a função sentimento como função superior. Assim, essa pessoa, ela pode cometer injustiça com certa frequência por decisões internas. Obviamente, se a regra era até 9 horas o café, depois das 9 horas não tem café, aí o filho dele chega e toma café 9h05, o que aconteceu? Ele quebrou a regra, ele foi injusto com os demais que estabeleceu a regra, não é verdade? Por quê? Por conta de decisões internas que ele tomou. Isso é muito comum, por exemplo, em criação de filhos, né? Geralmente o pai é mais duro, estabelece a regra, e quando vai se aplicar a lei, a mãe às vezes intervém e fala, não faz isso com o menino. Mas eu falei que ia bater se ele fizer. Mas não bate, coitadinho. Então essa disputa, né? Então é muito comum a gente perceber isso em família. Quando a função sentimento ela é maior em um deles, também pai pode fazer isso, né? É maior em um deles, eles quebram a norma, eles não trabalham com a lógica, mas eles trabalham com o coração. Por quê? Há uma certa relação com aquele objeto. Essa é a ideia, tá bom? Podem ficar presas ao passado, pois remete a memórias a memórias sentimentais passadas. Obviamente, há uma relação com aquele objeto, há um histórico passado com aquele objeto, e aquilo influenciará
com certeza, na tomada de decisão dessa pessoa que tem a função sentimento. Ambos, pensamento e sentimento, julgam diante do objeto, mas usam critérios diferentes. Não é verdade? Quem é pensamento, ele vai julgar com a lógica e vai ser justo. Quem julga com o critério da função sentimento, ele vai ser mais coração e provavelmente ele vai cometer uma injustiça, né, uma parcialidade ali na tomada de decisão. Aí eu pergunto para você que está comigo aqui hoje, na sua opinião, você é mais pensamento ou é mais função sentimento? Quem quer falar aí? Quem quer dar a sua opinião? Uma mistura. Ah, pois não, Jussiara? Essa pergunta, essa resposta é pessoal, no caso, né? Isso. Eu me acho um pouquinho de cada. Repete de novo a pergunta aí para eu Isso, me eu pergunto para situar você, melhor. diante do que foi exposto, você se considera uma pessoa que tem uma função superior mais de pensamento, que é de lógica, ou uma função mais de sentimento, que é mais emoção, coração? Quando tem Emoção, que tomar uma decisão, muita emoção. muita emoção. Então você tem a função superior sentimento, né? Então, quando você Sim. vai tomar uma decisão ou um julgamento diante de uma situação, você usa mais o coração do que a lógica. Você queria falar, Luiz? Eu não sei se é por causa desse meu lado aí do direito, né, da justiça e tal. E eu não, assim, eu sou um cara muito coração, mas quando tem uma regra estabelecida, ela tem que ser cumprida. Agora, Tem que é ser cumprido. claro que existem situações em que a pessoa às vezes é impossibilitada de cumprir a regra, mas se não for esse caso, dum Aham, lex é de lex. exatamente. Mais alguém quer falar, quer compartilhar aí a sua ideia, seu Eu- pensamento? Conseguiu compreender aí, Romualdo? Sim, consegui. E em relação aí à pergunta, eu vejo assim, né, que pensando em mim, Sim, que passa por uma transição assim. Eu por muito tempo essa questão pensamento era muito latente. Isso aí eu via com muita clareza. Mas sim. não sei não, acho que eu estou ficando velha e o coração está amolecendo. É muito comum, hein? É verdade, é É, muito comum. eu acho que as pancadas aí, acho que tem um, É, vamos procurar um outro caminho, a vamos tentar. gente, a gente era um duro pai, mas é um frouxo avô. Exatamente, exatamente. Ô, Jaciane, você queria falar alguma coisa, Jaciane? Isso, eu também quero falar, porque assim, no decorrer da conversa aí, né, e também das explicações do professor, eu fui conseguindo me perceber que no início eu era baixando pensamento, mas, né, com o passar do tempo também, e principalmente na nossa função, que eu também sou pastora, né, aí a gente precisa ter esse equilíbrio de acordo com a situação. Eu vou percebendo Isso, que tem situações que eu vou ter que ser pensamento, porém tem situações que eu preciso ser sentimento. Então eu exato. consigo ver em que eu posso me encaixar de acordo com a situação. Ok, muito bem, então. Vamos lá, então. Olha, fique atento com essa frase final aqui, está em negrito. Ambos, pensamento e sentimento, julgam diante do objeto, mas usam critérios diferentes. Ou seja, eles não se precipitam, eles não trabalham automaticamente, mas eles vão julgar diante do objeto, diante da situação, certo? Vão ter critérios diferentes, vão ter aí situações diferentes, um é lógico, o outro é coração, mas eles estão julgando diante do objeto. As duas próximas funções já não vão ser assim, é o que nós veremos agora. Temos a sensação, a terceira função, que Jung coloca, que é a pessoa que percebe as coisas ao seu redor através dos cinco sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição, tá? Ele percebe o mundo ao seu redor através dos cinco sentidos.
A sensação constata a presença dos objetos que nos cercam e, através dos nossos sentidos, informam sobre suas características. Tem cor, tem cheiro, tem gosto, tem som. Então, ele vai trabalhar tudo isso. Neste grupo se inclui, por exemplo, engenheiros, mecânicos, artesãos, né, que através dos cinco sentidos, através da sensação, eles percebem o mundo ao seu derredor. Quando falamos sobre sensação e a intuição, né, nós vamos perceber que eles não têm eles não são funções racionais, como é o pensamento e o sentimento, mas eles são funções irracionais. E outra coisa, tanto a sensação quanto a intuição, eles não têm um julgamento diante do objeto, eles fazem automaticamente. Veremos aqui agora. Intuição. A intuição é a percepção via inconsciente, enquanto que a sensação é a percepção via consciente, porque os cinco sentidos estão conscientes, a intuição, a percepção dela é via inconsciente. Pessoa que percebe a realidade ao seu redor através do pressentimento, palpite e inspiração. Você viu aquela mulher que fala assim, bem, eu estou com pressentimento que esse seu amigo não é gente boa. Você pode ficar com a pulga atrás da orelha, porque você olhou para aquele amigo seu pelos seus cinco sentidos, que foi pela sensação, e não viu nada. Mas parece que há um sexto sentido da mulher, que ela fala assim, olha, eu estou com a intuição, né? Eu estou com um pressentimento de que ele não é uma pessoa boa. Aí você pode colocar a pulga atrás da orelha, né, como diz o mineiro, porque essa pessoa, ela tem uma função, intuição, que é uma herança desse inconsciente coletivo, herdada no seu desenvolvimento, que ela consegue perceber essa realidade, a qual o que tem o sensitivo não, perdão, o que tem a função sensação não percebe. Eles veem as coisas do ponto de vista do que elas podem vir a ser, do que podem se tornar. Cada coisa que percebemos tem uma história, seu passado, seu futuro, que estão contidos de algum modo em algumas características presentes no momento da observação. Características essas captadas pela intuição. Não se sabe como ela conseguiu isso. Não foi pela visão, não foi pelo olfato, pelo paladar, não foi pela audição, mas foi por uma intuição. Uma função que é uma função superior nesta pessoa. É uma postura mais primitiva, onde elas enxergam novas possibilidades. Professor, agora uma coisa interessante. Os sentidos são enganosos, né? A gente confiar no sentido, a gente tem uma grande chance de cometer um erro de julgamento, né? Podem nos enganar, isso é fato. É por isso que nós precisamos, né? Talvez não seja a função superior, mas pode ser uma função inferior da intuição, que ela nos ajudará a perceber melhor essa realidade. Uhum. Ok? Neste grupo se incluem oradores, políticos, pintores, que têm essa função intuição mais acentuada. Ambos, sensação e intuição, são chamadas de irracionais, pois não fazem um julgamento diante do objeto. Acontece o evento, situação, e elas agem imediatamente. Elas apreendem a situação diretamente, sem a mediação do julgamento ou avaliação, seja proveniente do pensamento ou sentimento. Né? Até o psicanalista Saulo Durso, ele traz um exemplo de por exemplo, aconteceu um acidente, a pessoa caiu, está lá jogada ao chão, né? Se você usa lá o pensamento, né, a intuição, pensamento, o que vai acontecer? Aquela pessoa vai olhar para o objeto, né, que está ali diante dele, ele vai fazer um julgamento lógico e racional,
provavelmente ele vai falar assim: escuta, não mexam, espere aí o SAMU chegar, o 190 chegar para cuidar dele. Estaremos aqui dando a proteção, não mexam. Mas se for alguém que tem aí o sentimento, né? Aí fala, puxa, mas é um jovem igual o meu filho. Então isso vai afetar a sua decisão. Ou seja, diante do objeto de observação, há um julgamento. Porém, quando há a sensação, a função sensação ou a intuição mais forte, é irracional. Eles não julgam, eles fazem automaticamente. Então, aquele que tem a sensação, como ele está ali com os 5 sentidos aguçados, ele já vai se debruçar sobre a pessoa, vai tentar ver se ela está respirando, vai tentar colocar ali uma almofada perto da cabeça dela, tomar com cuidado. Ou então, aquele que tem mais a intuição, né? Ele vai pressentir algo, né? Cuidado, não mexe com ele, não aparece com meu filho. Ele vai ter sentidos, né? Que fogem aos 5 da sensação. Ou seja, a sensação e a intuição, ela é mais irracional e ela não tem um julgamento diante do objeto. Ela simplesmente age automaticamente. Elas apreendem a situação diretamente, sem a mediação do julgamento e avaliação, e seja proveniente do pensamento ou do sentimento. Então, quando nós olhamos para essas 4 funções, né, que agem de forma diferentes, né, 2 primeiras diante do objeto, julgamento, as outras 2 são mais irracionais, elas agem automaticamente, perguntamos, qual é a função superior e qual é a função inferior na minha vida? O que predomina na minha vida? Então vamos lá. A função superior e a função inferior. Pode-se perceber que pensamento e sentimento formam um par de opostos, como o nosso colega Romualdo, ele observou. A função mais utilizada e mais consciente é mais diferenciada, chamada de função superior. E o seu oposto, mais inconsciente, é a função inferior. Assim, quem tem aí uma função pensamento é predominante e a sua função inferior é o sentimento. Quem tem a função sensação superior, automaticamente intuição será a sua função inferior. Essas 2 funções são racionais, possuem um julgamento frente ao objeto. A função inferior é a função menos trabalhada, menos desenvolvida no indivíduo. Não significa que ela não possa ser desenvolvida. Não significa que ela não possa ser trabalhada. Enquanto a função superior ou primária está no campo da consciência, está muito claro para mim, a função inferior, ela está no campo inconsciente. A unilateralidade quanto à função inferior está no campo do inconsciente. Ou seja, da mesma forma que é um prejuízo psíquico ter ali uma atitude unilateral, apenas extrovertido ou apenas introvertido, também é um prejuízo psíquico ter uma função unilateral. Ter apenas a percepção de uma função sem imaginar a percepção da outra, mesmo que a outra esteja no inconsciente, sob a sombra. Eu preciso desenvolvê-la. Se eu tenho a função pensamento, eu preciso desenvolver mais e descortinar mais a função sentimento. Faz parte, lembra que nós falamos aqui? No começo eu era muito rígido, agora estou mais mole, estou envelhecendo. Isso é um sinal de amadurecimento, de que eu estou me havendo melhor com as minhas ambivalências. Tanto as atitudes quanto as funções caminham no campo da consciência. Eu tenho consciência da minha extroversão ou da minha introversão. Eu tenho consciência de que eu sou com uma função superior, mais pensamento ou sentimento, ou sensação ou intuição. Eu tenho essa consciência. Mas eu preciso entender que no oposto, do outro lado da linha, nós temos um ambivalente. E eu preciso descortiná-lo e desenvolvê-lo na minha vida. Para saber quem eu sou, para eu me assenhorar-me
do meu self. É preciso, então, acessar esse inconsciente. É a busca pelo inconsciente, tanto freudiano quanto junguiano. O objetivo disso, então, é o quê? Aumentar o meu potencial. Quando alguém chega na clínica buscando um autoconhecimento ou com trauma, qual é o objetivo final? É aumentar o potencial, conhecer-se melhor, o autoconhecimento, conhecer o seu verdadeiro self. Não é verdade? Aquela pessoa está lá porque ela está com sofrimento psíquico. Ela não sabe o que está acontecendo com ela. Então, o analista a ajudará a ela perceber-se, a ela descortinar-se, desanuviar essa sombra e chegar então aí ao seu potencial pleno, digamos assim. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que nesse gráfico, essa roda, ela gira, só a roda. As letras permanecem, como se fosse aqui uma rodinha do relógio, né? Ou como fosse uma bússola, digamos assim. A parte central gira, mas o que está ao redor está estabelecido. Em cima é a função principal, embaixo é a função inferior, do lado nós temos a função secundária auxiliar, do outro lado a função terciária auxiliar, não é verdade? Agora imagina que eu vou girar essa roda. Se eu girar a roda e nesse girar a minha roda o sentimento vai para a função principal, o que vai estar embaixo? O pensamento. Se eu coloco a intuição como função principal, o que vai estar como função inferior? Vai estar lá a percepção. Não é verdade? Então é assim que funciona. Se eu tenho uma função superior, o que vai ser inferior é o seu ambivalente. E eu posso ter uma função secundária e ainda uma função terciária. Ou seja, eu posso ter todas elas, mas sempre haverá uma predominância em uma delas. Tá certo? Deu para entender essa roda aí, esse gráfico aqui? O que é que vocês me falam? Deu para entender essa girada na roda? Para mim Como é que ela ficou claro. funciona? Pode falar, Romualdo. Para mim ficou bem claro aí, tá bem, tá ok. Ah, Beleza, então. eu só ia perguntar aqui, o resultado aí da função sensação e intuição, ela pode se alinhar assim, uma hora a função pensamento, ficar mais perto, o resultado, né? Há uma circunstância ali e a pessoa ela usa essa função percepção, por exemplo, né? O Aham. resultado disso pode dar a impressão que ela está mais próximo do pensamento ou outra hora do sentimento. O ideal é o seguinte: se nós tivermos as 4 funções, elas nos ajudarão a perceber a realidade como um todo. Vamos imaginar, por exemplo, que você está tendo aí um julgamento num tribunal, né? Um tribunal eclesiástico, por exemplo. E a pessoa está falando. E você está percebendo que há uma lógica na fala daquela pessoa. Parece que alguma coisa não bate. Parece que você tem ali como função inferior o sentimento. Fala, apesar de ser lógico, alguma coisa não está batendo. Aí você pega uma função secundária da intuição. Fala, parece que tem alguma mentira aí. Parece que tem alguma coisa escondida aí. E aquilo vai te fazer, te levar a observar o seu objeto de estudo por outras vertentes. Obviamente, isso vai te ajudar a descortinar toda a verdade. Se você trabalha apenas com a lógica do pensamento, a lógica pode te enganar. Porque é a dura lex. Ela pode te enganar. Mas se você tem esse conjunto dessas 4 funções, articulando-se umas com as outras, elas nos ajudarão a descortinar melhor a realidade. Porque, afinal de contas, gente, a realidade ela é psíquica. Eu pergunto para você aqui, quem de nós aqui consegue aprender toda a realidade?
Quem disse que algum de nós consegue aprender toda a realidade? Por quê? Se eu estiver na estrutura neurótica, eu vou trabalhar a realidade de uma forma. Se eu for um psicótico, a realidade é outra, completamente diferente. Se eu for um perverso, eu vou ver a realidade de uma outra maneira. E eu vou estabelecer leis para ela. Você pega um autista que tem uma outra percepção de estrutura, de mundo, de realidade, é outra realidade, né? Ou seja, quem de nós aqui consegue dizer aquilo que é real? Parou para pensar nisso? Isso é filosofia, né? Que doideira que é esse mundo, né? Ou seja, você acha que um louco, ele sabe que está louco? Você vai conversar com um casal, o marido está plenamente convicto de que ele está certo. Você conversa com a mulher, ela está plenamente convicta de que ela está certa. Por causa das estruturas que eles estão inseridos, por causa das funções predominantes que eles têm, por causa da extroversão e da introversão. Então, olha que doideira que a gente vive. Então, é algo muito sério isso, não é verdade? Mas o ideal é o quê? Nós temos uma articulação com as nossas funções, quer predominantes ou secundárias, superior, inferior, secundária ou terciária, para que possamos ter uma percepção melhor do todo, de toda a realidade. Tá bom? Aí no nosso último slide aqui, só para poder colaborar, né? Que seria o último ponto nosso, que são tipos psicológicos e a orientação vocacional. Alguém perguntaria, onde eu poderia usar isso aqui melhor? Bom, isso é muito usado, sabe aonde? Nas corporações, nas chamadas orientações vocacionais. Os tipos psicológicos são usados para orientação vocacional em ambiente corporativo. Por exemplo, quando haverá uma entrevista, lembra que toda empresa tem a figura do psicólogo ali na função de emprego, o psicólogo ouve a pessoa, faz algumas perguntas que parecem ser informais, mas ali está traçando o perfil do tipo psicológico daquela pessoa, ou seja, onde ela melhor se encaixaria naquela empresa. Ou seja, combina-se as duas atitudes, extroversão e introversão, mais as 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição. Isso forma o quê? Um grupo de 8 funções psicológicas que levarão o funcionário a estar mais ambientado à sua função. Não é são 2 atitudes vezes 4 funções? O que é que vai acontecer? Nós teremos, então, 8 tipos psicológicos. Pode ser um extrovertido pensativo, um extrovertido sentimental, um extrovertido sensitivo, não na palavra sensitivo metafísica, né? Um extrovertido intuitivo, ou vou ter um introvertido pensativo, pensamento, um introvertido sentimento, um introvertido sensação, ou introvertido intuição. Depois, os pós-junguianos, né, desenvolveram aí mais 2 funções, que eles chamam da sigla MTBI, que apresenta 2 propostas adicionais, que eles chamam de função percepção e a função julgamento. Ou seja, se nós temos 2 atitudes, e ao invés de nós termos 4 funções, nós temos mais funções, desdobra-se então para 16 tipos psicológicos. Na clínica junguiana, um outro ambiente, não é mais na corporação, né? Onde você pode aplicar o tipo psicológico para poder fazer ali um teste vocacional. Você pega agora na clínica junguiana pessoas que apresentarão as suas particularidades. Por exemplo, sentimento, ele vai sofrer de forma diferente daquele que é pensamento. E vice-versa. E esse sofrer humano, lidando com as suas dificuldades, é um jeito de cada um seguir a sua chamada individuação, que é o estágio final. Ou seja, quando eu então percebo-me, quando eu entendo, me compreendo, quando eu busco e encontro esse self, eu caminho para aquilo que Jung vai chamar de a minha
individuação. Nós, na psicanálise, trabalhamos mais com o termo singularidade, com a minha subjetivação. Então, eu posso aplicar o tipo psicológico no teste vocacional, numa melhor posição na empresa. Eu posso trabalhar o tipo psicológico na clínica, entendendo por que algumas pessoas sofrem tantos com determinadas ações. O trauma aconteceu para os 2 filhos. Morreu o pai e a mãe cedo. Mas ambos reagem de forma diferente. Então, na clínica, eu vou trabalhar, eu vou ter essa sensibilidade para perceber a função primordial, a atitude que essa pessoa está, e a partir daí, trazer então aí a orientação para o autoconhecimento e para o seu amadurecimento. Então, com isso, nós terminamos esse conteúdo, né, dos chamados tipos psicológicos que Jung traz. Ele é bem rico, né? É bastante interessante, né? Eu enfatizo aquilo que eu falei na aula passada, né? Nós somos freudianos, mas podemos, vez por outra, aí conversar com essa outra teoria que pode ser uma ferramenta adicional para estarmos conversando com os nossos analisandos. Queria ouvir vocês, para nós finalizarmos a nossa aula. Quero feedback de vocês aí sobre o conteúdo, alguma pergunta, está ali franqueada a palavra. Podem ficar à vontade. Querem falar, Luiz? Pessoal aí? Não. Professor, só informando aqui, essa semana eu estou montando meu setting. Oh, que benção, hein? Maravilha. É, Excelente. o- Muito bom. hoje eu estava comprando sofá e tal, e amanhã comprar uma mesa, um negócio montando, vai ficar bem arrumadinho. A clínica Oh, com outros bacana. colegas lá, muito bom. Sucesso para Eu, vocês, então, hein? eu até Muito bom. agora só atendi online. Agora Ah, tem um sim. espaço bem organizado, bem montado lá, com cafezinho e tal, para Oh, atender bacana, hein? pessoalmente. É. Muito bom, que bom. Parabéns, Deus abençoe, que corra tudo bem. É, Mais alguém quer trazer uma palavra para nós aí? a Impulso EAD Sim, proporcionando a mim essa transição de carreira. que coisa boa, maravilha. É, Excelente, hein? Ficamos muito felizes com isso, hein? Parabéns é. mesmo. Gente, então nós vamos encerrar nossa aula. Eu vou trazer aqui encerrar a nossa gravação.